O Lacalle Pou, presidente do Uruguai, Santiago Peña, do Paraguai, anfitrião, e o Lula recepcionaram hoje o Luiz Arce, presidente da Bolívia, mas mais do que uma cerimônia qualquer, é um momento histórico para a Bolívia, porque ela se torna integrante em plenitude do Mercosul. Então, o Mercosul passa a ter meia dúzia de membros plenos. A Venezuela está suspensa, já há 7 anos que ela está suspensa, por não, de acordo com o entendimento da cúpula do Mercosul, dos seus governantes, não respeitar integralmente a chamada cláusula democrática, o acordo de Ushuaia, do Mercosul. A Venezuela suspensa e a Bolívia tinha a mesma condição de Chile e Colômbia, como membros observadores, né? Participam de debates, de encontros, mas sem poder de veto e poder de voto. A Bolívia agora tem ambos. A Bolívia passa a ser integralmente acolhida no Mercosul como membro pleno. E como lá não está o Milei, o clima ficou muito tranquilo, muito sossegado. Aliás, Santiago Peña, presidente paraguaio, que tem diferenças consideráveis com a Bolívia, com o governo boliviano, com o governo venezuelano, com o governo chileno, brasileiro, colombiano. Santiago Peña ressaltou que as diferenças ideológicas dentro do Mercosul não significam fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força, um sinal de que posições diferentes, perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes não devem impedir acordos alfandegários, comerciais, políticos, econômicos, uma integração que inclusive atinja os cidadãos, beneficie os cidadãos. Nada disso pode ser impedido por diferenças de pontos de vista. E que o Mercosul não é uma organização ideológica, disse o Santiago Peña. Claro, o recado ao Milei, que não quis ir. Disse que tinha muitos compromissos e tal, veio ao Brasil para aquele encontro lá em Santa Catarina, mas poderia tranquilamente, hoje, segunda-feira, ir para o Paraguai. Não quis ir. E como disse o Santiago Peña, é uma atitude que não desmerece o Mercosul. Sem citar o Milei, ele deixou claro que é uma atitude que desmerece o governo Milei. Não o povo argentino, mas o governo Milei. A pequenez da visão do Milei em relações internacionais. Mas também o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, que agora assumirá a presidência do Mercosul, né? A presidência é rotativa, vai passando de um para o outro, agora será a vez do Uruguai presidir o Mercosul. Foi na mesma linha. E Lacalle Pou e Santiago Peña têm diferenças oceânicas em relação ao governo da Bolívia. E tem diferenças consideráveis em relação ao atual governo brasileiro. Dentro desses rótulos mais simplistas são governos de direita no Paraguai e no Uruguai. E, no entanto, trataram com o devido respeito, a devida consideração, a adesão plena da Bolívia ao Mercosul. É assim que se faz. Mas nem o Lacalle Pou, nem o Santiago Peña, até por suas posições políticas, é claro, conseguem influenciar os acontecimentos políticos na Bolívia. Então, há uma expectativa desses dois presidentes também
do governo chileno, também do governo da Colômbia, para que Lula ajude a Bolívia a desatar nós políticos e, o mais importante neste momento, enfrentar a grave crise econômica que está produzindo, inclusive, desabastecimento de combustível. Então, até pela importância econômica do Brasil, a economia brasileira é incomparavelmente maior na região, então o Brasil pode ser importante para tentar encontrar soluções. O Lula quer debater a questão da crise energética, inclusive saber do Luiz Arce até que ponto a Petrobras pode se envolver para ajudar a Bolívia a enfrentar essa questão. Mas ele quer, sobretudo, conseguir abrir caminhos para uma reconciliação entre Arce e Evo Morales. O problema é que a viagem de Lula é até Santa Cruz de la Sierra. E não adianta. Esse problema exigirá que Lula vá a La Paz. Que Lula passe 2, 3 dias em La Paz. Ou que receba, para uma visita também de 2, 3 dias, o Evo Morales. Com Arce, o Lula tem conseguido conversar, até pelas obrigações que ambos têm como chefes de Estado. Mas, sem uma conversa de horas com Evo Morales, não pode haver a pretensão de reunir os dois agora. Isso talvez aconteça lá na frente, e é difícil. Mas se ele não conversar cara a cara com Evo Morales, dificilmente a crise boliviana será superada, a crise política. No que a Bolívia tem de mais urgente, que é a crise energética, o Brasil pode ajudar com a Petrobras. A Bolívia está buscando investimentos, tanto para petróleo como para gás, e já conseguiu uma grande parceira, que está longe, longe da América do Sul, a Rússia. Porque a Jacimentos Petrolíferos Fiscais da Bolívia está num momento muito difícil. Perdeu capacidade de investimento e de prospecção e agora está buscando a ajuda da Rússia para enfrentar essa recente escassez de combustível. A Bolívia tem tido problemas com o declínio na produção de petróleo e gás. E olha que gás é um produto essencial para que a Bolívia receba divisas, receba moedas mais fortes, inclusive dólares. É a exportação de gás que garante isso. Assim como na Venezuela, é o petróleo. A Bolívia tem, no entanto, uma perspectiva formidável e resta saber como os bolivianos lidarão com isso. A Bolívia tem as maiores reservas de lítio do mundo. Pelo menos as reservas conhecidas. Nem mesmo Chile, nem mesmo a Argentina tem tanto lítio quanto a Bolívia. E preciso dinheiro para investimentos. Mas você não pode simplesmente entregar a companhias estrangeiras o domínio sobre o lítio. Isso faria com que a maior parte da riqueza ficasse com essas companhias. Uma parte da elite política e financeira da Bolívia ganharia uma parte menor dessa fortuna e o povo da Bolívia continuaria longe, distante, alheio, sem sequer sentir o gosto, o cheiro dessa riqueza, sem tocar na riqueza que o lítio pode produzir. E o lítio é
o petróleo de daqui a pouco, né? Ele é fundamental. Com relação ao gás, a produção caiu pela metade em relação ao pico de uma década atrás. Metade. A Bolívia está produzindo 50% do que produzia há uma década. Logo o gás, que é a sua grande fonte de receitas hoje. E a produção de petróleo é a mais baixa desde a década de 90. Então há um empobrecimento no país. Menos recursos estão entrando. E eles estão trabalhando para tentar atrair financiamento, procurando parceiros. Há problemas com a legislação, com a regulamentação. E a empresa está agora tentando mudar aquilo que rege a sua relação com investidores estrangeiros. E aí que a Rússia entra. E a Rússia entra, claro, para ajudar, para modernizar a produção, para financiar prospecção e extração, mas também para ampliar sua influência política. Claro, é basicamente o que a Rússia precisa. Ela não precisa do gás da Bolívia, óbvio, não precisa do petróleo da Bolívia, óbvio, mas ela quer ampliar sua influência política na região. E encontrou uma Bolívia desassistida. Então, olha como o Mercosul falha miseravelmente em amparar, porque a Bolívia já era integrante do Mercosul, já fazia parte. Agora ela está plenamente integrada ao Mercosul. Mas a Bolívia vinha sendo tratada como um país à parte, com seus problemas. Isso não diz respeito ao Paraguai, ao Uruguai, ao Brasil, à Argentina. E a Rússia foi procurada pelo governo boliviano. E prontamente falou, vou ajudar. E a Petrobras pode entrar nesse pacote de empresas estrangeiras capazes de providenciar, não socorro, não é socorro, é um negócio. Pode participar do resultado dessa produção. Mas é preciso respeitar as decisões da Bolívia. Por que os Estados Unidos não foram vistos como parceiros? Porque as empresas americanas não querem saber de atuarem como coadjuvantes de uma produção e de um vasto sistema energético comandado pelo governo boliviano. Ela quer a chave do negócio, quer comandar o negócio. Paga impostos e pronto. Beneficia meia dúzia de pessoas do lugar e fica com a grande parte da riqueza. É assim que elas trabalham. E a Rússia aceitou, assim como a China tem feito. Ela tem concordado, e é o caso do lítio na Bolívia. A China está disposta, e a Rússia também, ambas estão dispostas a trabalharem sob o comando do governo boliviano na exploração de lítio. São concessões, não são vendas. E restritas essas operações às normas estabelecidas pelo governo da Bolívia. As empresas americanas não topam esse modelo de negócio. Então o Brasil pode entrar com a Petrobras. A Petrobras tem capacidade, tem dinheiro para investimento e pode, inclusive, fazer com que a Bolívia recupere a sua capacidade de produção de gás. Não pode a Bolívia ter hoje uma produção 50% menor
do que a que tinha há 10 anos. Não pode a Bolívia ter hoje, no caso do petróleo, a menor produção desde a década de 90. Os bolivianos estão chiando, porque o combustível está caro e raro. Não é fácil encontrar. O gás está ficando mais caro. E isso, para eles, é inadmissível. Um país que produz e vende gás não consegue garantir gás com preço adequado para a sua população? E faltam dólares, porque você vende menos gás, então, claro, menos divisas entram no país. Esse é um dos aspectos da viagem do Lula a Santa Cruz. Será um dos temas. Mas a questão política, o Lula, além de conversar com o Arce, e no discurso que o Lula fez hoje, e ele citou a Bolívia, é claro que havia ali, tanto da parte do Lula quanto da parte do Arce, a ideia de dar uma pisada no calo do Milei, refutando a declaração do Milei de que foi tudo uma armação, um teatro, etc. Só que armação e teatro também são expressões usadas pelo Evo Morales. Alguém que abomina o Milei e que inclusive mandou o Milei não se meter nos assuntos bolivianos, mas que trata o Arce como um farsante na história do golpe. O que agravou ainda mais a divisão entre os dois líderes do MAS. O Evo, líder histórico, a quem serviu o Arce foi ministro dele por 14 anos, foi indicado pelo Morales para concorrer à presidência, ganhou por causa do apoio do Morales, só que agora os dois querem a candidatura presidencial do MAS em 2025. Ambos querem a condição de candidato do MAS à presidência da Bolívia. O Arce a reeleição, o Evo a volta. E o Arce tem usado artifícios que não são recomendáveis. Inclusive, tentando dar à Constituição boliviana uma interpretação que não é cabível para impedir a candidatura do Evo Morales. O Evo tem mais parlamentares hoje do que o Arce. Há mais evistas do que apoiadores do Arce dentro do bloco do MAS no parlamento boliviano. E é preciso que o Lula escute um sujeito que não está de olho na presidência, não está nessa disputa, mas é o grande mentor ideológico do movimento que Evo Morales comanda e até do próprio MAS, que é o Álvaro Garcia Lineira, que foi vice-presidente do Evo Morales. E ele está dizendo que o MAS não tem saída que não seja a unidade, que a coligação dividida entre correntes, uma apoiando Arce, outra apoiando Morales, abrirá as portas para retrocesso na Bolívia. E, especificamente no caso da Bolívia, quando se fala em retrocesso, basicamente o que se está dizendo é que estarão abertas as portas para grupos extremamente reacionários. Extremamente reacionários. Que tem as Forças Armadas, ou parte importante das Forças Armadas, como ponta de lança, e como sustentadores, apoiadores capitalistas internacionais. Ainda mais agora com lítio. Quando você olha e diz a economia do mundo precisará de lítio, e chega a informação, ninguém tem lítio tanto quanto a Bolívia, é claro que ela passa a ser alvo de disputas políticas. E capitalistas financeiros
que atuam ferozmente em política internacional, só que é uma ferocidade diferente, ela é silenciosa. Eles têm seus porta-vozes, seus atores, seus representantes em governos, em parlamentos, no judiciário, na imprensa. E essa gente não vai ficar indiferente à Bolívia. Não está indiferente à Bolívia. E é neste momento que o MAS se racha, se quebra. A importância do Arce não se compara no Morales em termos históricos, mas ele é o presidente. E isso dá poder, isso atrai aliados, isso fortalece sua posição. Mas mesmo assim ele é minoria no MAS e é minoria no parlamento. E como minoria no parlamento, ele não tem os votos nem da direita, incluindo os grupos bancados pela província de Santa Cruz, e nem dos revistas. Então o governo quase nada aprova. E aí, nessa exposição do Álvaro Garcia Lineira ao periódico La Jornada do México, ele disse que é preciso redesenhar a questão do lítio e entender que a Bolívia perdeu quase 5 anos. Com o golpe de 19, que removeu Morales, e com o que ele chama de políticas erráticas de Arce e também de erros cometidos pelo Evo em relação ao próprio Arce. Ele diz que a visão que ele tem não é extrativista, mas de uma cadeia de valor. Não é tirar o lítio. Quem quer tirar lítio? Deixa uma graninha aqui e leva a riqueza. Não pode ser isso. Ou o lítio se transforma em prosperidade para o povo boliviano, ou o lítio transforma a realidade social boliviana, ou ele só vai servir para enriquecer meia dúzia, como tem acontecido com o cobalto na República Democrática do Congo, 70% produzido na República Democrática do Congo. Isso produziu que mudança socioeconômica? Nenhuma. Como o petróleo fez em vários lugares, como o gás fez em vários lugares, como o ferro fez em vários lugares, como commodities agrícolas fizeram, o enriquecimento de alguns, mas não há nenhuma transformação socioeconômica. A realidade social não é transformada. O povo, e é uma riqueza do povo, é subsolo, é riqueza do povo, porque é uma riqueza da União, então é da sociedade. O povo não se beneficia, não compartilha, não recebe nada dessa riqueza. Recebe nada. Recebe nada. Recebe nada de cobalto, de lítio, de gás, de petróleo, de soja, de ferro. E o que ele está dizendo é que vai acontecer a mesma coisa. A Bolívia tem, como ninguém tem, uma riqueza fundamental para a nova economia. E permanecerá pobre, a sua população permanecerá pobre, permanecerá alienada da riqueza que é dela. Então não basta ajudar a Bolívia a extrair gás, a extrair petróleo. É preciso ouvir o Lineira e, a partir da posição que ele tem, tentar estabelecer um ponto de convergência entre Morales e Arce. Caso contrário, o capital financeiro vai de novo abocanhar, se apropriar da riqueza boliviana, meu caro Ronald Gimenez. 3 minutos para as 4.